de Ló ter que se render e falar: opa, meu Deus, que a Bíblia nos revela que o clamor que estava, quem estava em Sodoma e Gomorra clamando? Ló. Então o que eu quero fazer e quero levar você a entender? Quando você começa a interceder por alguém, o próprio Deus vai criar situação. Não é que a gente, porque quando eu estava pastoreando lá em Esmeralda, aproveitar um gancho aqui, que toda vez que as pessoas me traziam algo escrito ou dentro do envelope e que eu orava, quando eu pegava o livro para orar, meu coração fechava. Eu falei: meu Deus, por que toda vez que eu vou orar o pedido de oração dessa mulher, o meu coração fecha? Eu não estou entendendo. O Senhor falou assim: abra. Eu tenho de costume, porque é para Deus resolver, é para Deus resolver. Então a gente é de ética, às vezes a gente não quer ficar lendo para poder ficar sabendo da vida de igreja, a gente leva para Deus e deixa Deus resolver, porque nós cremos que Deus resolve. Mas Deus falou assim: leia. Meu pai. Aí eu fui ler, aí comecei a ler, eu falei: a oração dela: Deus, quebra a perna de fulano, esculacha a cara da pessoa. Meu Deus, por isso que ela não é atendida às orações, porque isso aqui é macumba, isso é feitiçaria, isso é oração contrária. Aí Deus falou assim: leva ela na palavra, leva ela a entender. Então, aí eu comecei a entender. Então, quando nós começamos a clamar e orar por alguém, e para nós não queremos ensinar a Deus como deve fazer, Ele vai fazer. Amém. Porque não cabe, não compete a nós a ter que colocar palavra para Deus. Deus, fulano está lá, eu creio no Senhor, o Senhor vai salvar, Ele vai, Senhor, se for possível, faça acontecer isso, faça acontecer aquilo. Não precisa, é só você orar e abençoar. A Bíblia fala: orais por aqueles que nos perseguem. A Bíblia fala: orais e abençoai. Deixa que o próprio Deus se encarrega de fazer o que tem de fazer. Ou seja, se Deus tiver que levar para o leito, para a pessoa ter que falar, chegar para aquela pessoa, o parente que está na presença de Deus: ô fulano, leva meu nome, ora por mim, pede o seu pastor, sua pastora para orar lá, que aqui as coisas estão feias aqui em casa, fulano está adoecendo, está acontecendo isso, fulano está indo nas drogas, eu estou perdendo. E aí você vai levantar como intercessor e Deus vai responder a oração. Em nome de Jesus. A oração do justo precisa. Então nós temos que só crermos. Nós temos que então fazermos conforme a palavra nos ensina. O meu povo que se chama pelo meu nome, nós estamos chamando pelo nome de um Deus vivo, um Deus poderoso. Mas quando nós colocamos, nós aplicamos no nosso coração e nós começamos a converter nos nossos caminhos, você pode ter certeza que a sua oração vai ultrapassar o teto, vai chegar nos ouvidos do Senhor e Deus vai atender a oração. Amém, Jesus. Porque é um Deus que nós estamos servindo, é um Deus poderoso, não é um Deus morto. O nosso Deus é vivo, é um Deus que atende. Então aqui está essa promessa para aqueles, e aonde o Senhor, Ele fez uma promessa, Ele falou: estarei todos os dias, e os meus ouvidos estarão abertos e os meus olhos. Deus está vendo a sua caminhada. Deus está vendo o quanto você tem buscado e clamado. Senhor, quando é que vai acabar essa vida? Senhor, eu não suporto mais. Ei, observa que nessa caminhada nós aprendemos. Observa uma coisa. A Bíblia fala de Ana e Penina. Nós sabemos que Ana trazendo para os dias de hoje, era uma cristã como qualquer um aqui, ou de qualquer outra denominação. Creio eu que Deus lá de cima, olhando para toda a humanidade, lá vai a filha Ana, também adorava, vai para o templo, e virava aqui, lá vai o outro. Mas a Bíblia fala que houve um clamor, que então Ana se rasga na presença de Deus e fala: Deus, chega! Pai! Se o Senhor me der um filho, aí creio eu, quando Deus estava olhando
atenção de Deus. Sabe o que eu quero fazer você entender? Existe maneira de nós chamar a atenção de Deus. A Bíblia fala sobre aquele servo que falava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então nós temos que pedir a Deus. Quando nós clamamos, tem maneira de nós tocarmos no Senhor, como também aquela mulher que estava com fluxo de sangue e apenas tocou nas suas vestes. Maneiras diferentes de tocar. Amém, Jesus. Talvez você ainda não encontrou uma maneira de tocar no Senhor. Aí você vai examinar a cabeça e fala: examina mesmo. Será que tem orado pouco ou será que não tem orado com intensidade? A ponto de você despertar a Deus. Você quer ver uma outra ilustração? É mais ou menos assim para você entender. Pense numa mãe que tem 2 filhos e vamos por aí, todos os 2 que às vezes ele já está mamando, ou então um já é mais maiorzinho, mas tem aquele lá, e ela está lá nos seus afazeres, dentro de casa, uma coisa ou outra, mas o menino, enquanto ele está quieto, ela está lá, mas ele começou a chorar, e ela, quando ele não berrar demais, mas se ele começar a berrar, ela vai deixar o afazer, para ele ter que ir lá atender, porque ela já não vai suportar mais de tanto o choro. Está incomodando. Lembra daquela passagem que a Bíblia fala sobre um amigo importuno? Bateu lá na porta e eles já estavam deitados. E aí ele insistiu a ponto, o rapaz já tinha deitado, deve ter falado: eu já estou deitado, eu, meus filhos e tudo, para ver se a pessoa ia embora. Mas a pessoa continuava lá insistindo. E ele levantou por causa da importunação. A Bíblia fala sobre o juiz iníquo e a mulher que orava, a viúva. A Bíblia fala o dever de orar e nunca esmorecer. A Bíblia fala que então ela vinha ter com o juiz e falava ali: juiz, julga a minha causa. A Bíblia não revela qual era a causa daquela mulher, justamente para nós enquadrarmos cada um que tem uma causa diferente, mas o Deus é o mesmo. Amém. As causas são diferentes. Aleluia. Mas o Deus é o mesmo. O Deus de Israel, o Deus poderoso, que se clamarmos a Ele, a causa vai ser resolvida. Quando vai ser? Isso vai depender de você. Vai depender do pastor? Vai depender do pastor, do profeta? Não. Vai depender da sua fé, do seu posicionamento para com Deus, para que então a chave vira, a chave da vitória. Nós somos canal, levamos a vocês a ter um nível de fé através do que Deus coloca em nosso coração, uma palavra ao qual Ele vai nos trazer uma revelação, uma profecia, mas a maior revelação é a palavra do Senhor. E a ponto você ouve uma palavra: poxa, eu vou colocar isso em prática, na risca. Aí Deus fala assim: quero ver, estou disposto a ver. E aí, se você colocando, aí tu vai ver o que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus espera primeiro da nossa parte, para que Ele mova conforme a nossa fé. Aí quer dizer, quando nós clamarmos a Ele de tal forma e que vai comover o coração, aí você pode ter certeza da sua vitória. Amém? Então nós entendemos que é o seguinte: a oração ela despedaça o jugo. A oração ela despedaça. Então nós vamos porque a unção e a oração ela despedaça qualquer jugo. Qual é o jugo que você está vivendo? O que você tem passado? Qual é as dificuldades? Qual é a causa que você quer que seja resolvida? Talvez, olha, observe para eu fechar aqui e eu encerro. O que acontece? Tem pessoas, olha só como é que são, isso é tão interessante. É engraçado que tem pessoas que às vezes na igreja há anos, há meses e tudo, e às vezes as coisas não mudam tanto. Chega uma pessoa, logo de cara converte, acredita na palavra, ela passa, olha só,
A Bíblia fala que pelo ouvir a palavra vem a libertação. Presta atenção. Nossa, um dia eu vou pregar isso aqui, que eu vou dar um parecer aqui. Aí tem pessoas que estão há mais de anos na igreja, não tomam posse do banquete que está exposto aqui para ele, que o Senhor está para o servir. E aí simplesmente chega um que às vezes é o nosso vizinho, ou de repente a gente conhece por conhecer, e às vezes nós sempre do nosso lado. E aí Deus, ele começa a mergulhar de cabeça nas coisas, porque ele ouviu a palavra penetrou, aquela mesma palavra que você ouviu talvez mais de anos, e que mexeu com você lá no início, lá no dia todo, e você começou a ir com toda a sua força, e aí agora você seguiu, voltou, ele chegou, ouviu a mesma, voltou uma vez, algo semelhante, e agora ele tomou posse daquela palavra que saiu do altar, saiu da boca do pastor, do profeta, isso, aquilo, a palavra falou, confortou o coração dele, e ele invertiu, e ele agora está acreditando, e ele chegou com tudo aquilo que você não faz, ele passa a fazer, e Deus começa a fazer, começa a transformar a vida dele, dá a ele prosperidade, dá a ele tudo que ele acessar. Aí você fala assim, meu Deus, meu camarada, aí começa a ter a oportunidade de pregar, isso aconteceu comigo. Aí começa a ter a oportunidade que Deus fala com o pastor, fala assim, ó, que foi o que aconteceu comigo, ó, tá vendo esse rapaz chegou aí, passou 2 semanas, ó, põe ele para pregar. O pessoal fala assim, o que é isso? O rapaz chegou agora. Mas todo pastor, num particular, na intimidade, comigo chegou e falou assim, Sadraque, esteja no monte comigo aqui, ó, 30 dias debaixo da chuva. O pastor Ailton, vamos embora. E eu, ó, um monte com ele, todo eu era convertido. E aí Deus falou assim, vai ter a oportunidade de pregar. E nunca mais, daí de lá para cá, estou aí até hoje. Amém. Aí tem muitos que Deus está chamando, está falando, para poder ser levito, dando oportunidade aqui, para o próprio Deus desembaraçar algo na vida dele, a pessoa não toma posição. Aí chega aquela outra pessoa, não entendo, fulano, eu já estou aqui mais de tempo. É o que acontece na empresa. Tem pessoas que funcionam há mais de ano, nunca pensam em fazer um curso, nunca pensam em progredir, nunca pensam em ter uma oportunidade de crescer conforme, e depois, quando chega um novato, aí o patrão vai e fala assim, que ó, a partir de hoje aqui, essa pessoa aqui vai ser carregada. O quê? Vai ser carregada? Nossa, eu estou aqui mais de 20 anos e nunca ganhei essa oportunidade. Era para você, mas você não tomou posse. É aqui, na presença de Deus, mesma coisa. Se Deus permitir, eu vou pregar essa palavra, vou explicar isso bem explicado para vocês. Vou explicar bem explicadinho, porque o banquete está repleto. Só que é o seguinte, a gente tem que estar aí esperando, só ter o mover de Deus, mas a gente nunca se lança. E Deus fala assim, lança. Começa a acreditar. Abraça a causa. Abraça ela. Essa causa. É vestir a camisa do Evangelho. Não vou falar nem de igreja para parede. É do Evangelho. Amém. E está disposto. Aí Deus vai começar a te mostrar você assim, ó. Você está disposto a se alistar nessa festa? Aí se Deus tiver de falar com você assim, aqui que eu quero que tu fica. Aí entra com tudo. O que tiver a mão, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Mas aquelas pessoas que ficam lá em casa, se eu fico, se eu for, se eu saio, se eu for. Deus fala assim, a hora que você decidir, aí eu te digo a bênção. Fique de pé, quero orar por vocês. Vamos estar retornando a palavra da pastora. Aleluia.